Você entende? Mas como é que funciona, então, isso? Né? Você explicou que junta qualidade, processo, primeira parte. Lean Six Sigma, como é que você fez isso? Né? Como é que você junta e cruza isso tudo? Então, a gente fez uma matriz, chama matriz PEN. O curso ele é baseado em cima dessa matriz. Você segue toda a matriz durante todo o treinamento. Então, é uma matriz. Né? Toda matriz cartesiana de René Descartes vem o eixo X, né? E o eixo Y. Tá perfeito? Então, a gente que vem das exatas, a gente gosta disso daqui, né? Por mais que talvez você não seja, né? Mas é fácil de compreensão. Perceba que no eixo X está escrito competências. Competências é a mesma coisa, a gente chama de competências técnicas. Ou seja, é coisa técnica. Ou seja, se você está me acompanhando desde o começo, qualidade, processo e Lean Six Sigma são as competências técnicas. Virtudes, né? A gente chama de, a gente que abreviou, virtudes comportamentais. Se você está me acompanhando bem, né? Isso aqui é a própria inteligência emocional. Então quer dizer que tem no X técnicas e no Y comportamento. E o que você vai fazer? Se é uma matriz, você cruza isso. Né? Como, professor? Como é que você cruza isso? Então a gente começa, por exemplo, com o processo. Né? O processo é o começo de tudo. O processo é a primeira coisa que você tem que entender. Tão isso, se você entrar num curso de Lean Six Sigma hoje, né? Qualquer um que seja, e você não entender de processo, você não entende nada. Tem muita gente, você pode até conhecer gente assim, que desistiu de fazer curso de Lean Six Sigma porque não entendia. Já começava na estatística braba, né, em questões complexas, coisas que você nunca vai usar até, igual uma faculdade, né, e que você não entende. Né? Então, a gente começa do processo por quê? Porque o processo, de fato, é o começo. Então, o processo ele fala o seguinte, né? Imagina que você entrou no emprego agora, um emprego novo. A primeira coisa que você vai se perguntar, ou vai perguntar para o gestor, e vai tentar entender por você mesmo, de maneira empírica, observando as pessoas, é como que faz as coisas. Tá perfeito? O como que faz, você pode chamar que é a metodologia, você pode chamar de método, você pode chamar de procedimento, você pode chamar de fluxo. Tudo isso, a maneira como se faz, é o processo. Anota essa frase, é a ordem lógica e cronológica como as coisas são feitas. Legal, né? Essa frase bacana, é para você decorar e você usar onde for, que isso vai impressionar. É a ordem lógica e cronológica como as coisas são feitas. Então, no processo, a primeira coisa que você entende é isso. Então, professor, tudo tem processo, tudo, absolutamente tudo. Quando você faz um bolo, pode digitar aí no Google, como fazer um bolo. Você vai entrar no bolo, você vai ver no site, você vai ver, precisa de farinha, de leite, não sei o que, você vai ver que primeiro bate, depois você bate, depois você bate. É uma ordem cronológica e lógica como as coisas são feitas. A minha aula, por exemplo, né, que eu acabei de estar te dando aqui agora, tem uma ordem? Tem. Primeiro eu mostrei nosso objetivo, depois eu dei eu mostrei que isso é verdade, né, comprovei isso, coloquei alguns relatos dos alunos, expliquei um pouco sobre mim para você me conhecer melhor e agora estou entrando na parte técnica. Perceba que eu fiz isso de uma maneira lógica e cronológica para que você entenda. Né? Olha só que legal. Então esse é o processo. E o que está dentro do processo? Né? Dentro do processo, a gente tem a questão de entender as entradas e as saídas, a gente tem a questão de organizar isso de uma maneira lógica e a gente mede os resultados disso. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Depois, qualidade. Qualidade é muito legal, né? Processo e qualidade. Processo é a maneira como é feita. A qualidade ela é uma espécie de fiscal do processo. A qualidade ela olha os resultados do processo e fala se está bom ou se está ruim. Aquilo que está ruim, ela propõe melhorias. É isso. Então, é possível que a empresa que você trabalhe, né, uma indústria, por exemplo, normalmente como indústria, tenha o setor de qualidade. O que é isso? Imagina uma produção de carro. O carro tem o processo. Primeiro você monta o chassi, depois você monta os pneus, você monta o motor, depois você monta o painel, monta o para-brisa, monta as portas, aperta isso tudo, tem solda, cola e no final da ponta da linha sai um carro. Isso tudo é processo, você já entendeu. No final, você mensura, você mede propriamente.
Mede o quê, professor? Primeiro, a quantidade de carros. Eu era para produzir 100 carros. Saiu 100 carros? Não, saiu 99. Por quê? Porque um bateu, o outro estava sem peça, o outro... Então, a primeira coisa, quantidade. Segunda coisa que você mede, qualidade. O que é qualidade, propriamente? São características, são atributos. Se você preferir no português, é adjetivo. É aquilo que o carro deveria ter, aquilo que o carro padrão tem, o carro ideal, o carro planejado. É aquilo que tem. O que é sem, né, não é um carro vendável. Né? Então, pode sair carro na linha, fora na linha, mas pode sair carro riscado, por exemplo. A lataria foi riscada por algum problema. Pode sair carro faltando peça. Pode sair carro que não liga. Pode sair carro que está com o pneu vazio. Pode sair carro que faltou um parafuso. Perceba que tudo isso são problemas, são características inadequadas. Em qualidade, a gente chama isso de não conformidade. Né? Em não conformidade, a gente trata na qualidade. Então, perceba, o processo faz, a qualidade monitora os resultados. A partir do monitoramento dos resultados, ela retroalimenta o processo. Se deu um problema, por exemplo, no risco, o que riscou a lataria do carro? Né? Essa que é a pergunta. Por que riscou? Então existe uma investigação causal daquilo, ou seja, de causa e consequência, e você faz um plano de ação para tratar a causa daquilo. Por quê? Porque imagina, esse exemplo é muito bom. Imagina que tem um prédio pegando fogo, né? Você mora naquele prédio, você saiu correndo, o prédio está pegando fogo. Tá perfeito? Né? Pegou fogo. E aí você aciona os bombeiros, e os bombeiros chegam lá no prédio. E aí quando o bombeiro chega, ele vai e apaga, e joga água, e faz todo o procedimento e apaga o incêndio. Beleza? Ótimo. E aí a primeira conclusão, você pode chegar a essa conclusão e falar assim, o problema está resolvido, né? Resolveu o problema. Não acabou o incêndio. Para a qualidade, não. Não acabou aí. Por quê? Porque a qualidade quer investigar, ela quer fazer uma análise, por que teve um incêndio. E por que isso é importante? Porque, claro, se você não resolver a causa do incêndio, existe a chance do incêndio acontecer de novo. Né? A gente chama isso, o apagar o incêndio, a gente chama isso de ação de contenção. Né? E a resolução da causa é a ação definitiva. Então a qualidade ela vai mais a fundo, né, naquilo tudo. Então tudo isso que eu estou falando é abraçado agora sim pelo Lean Six Sigma. E o Lean Six Sigma, professor, onde que entra aqui no seu esquema? Ele abraça tanto o começo do processo, o final do processo, o início da qualidade, ele abraça tudo. Como? Transformando tudo isso num nível 2, um processo muito mais robusto, uma qualidade muito mais assertiva. Então ele tem... Como que ele faz isso? Primeiramente, ferramentas de Lean Manufacturing, ele transforma um processo muito mais robusto. 5S, Pokayoke, Kanban, isso tudo faz com que haja menos erros durante o processo. E qualidade, aplica ferramentas de Six Sigma, que são ferramentas estatísticas, ou seja, a precisão da qualidade aumenta muito maior. O próprio nome Lean Six Sigma é a junção de Lean Manufacturing mais Lean Six Sigma. Tá perfeito? E esse Six Sigma, né, só para a gente ilustrar, é 6 Sigma. E Sigma é desvio padrão, né? Você aprendeu isso na matemática, mas eu vou te ajudar. Sigma em minúsculo é desvio padrão. Então quer dizer que é 6 desvio padrão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você atinge esse índice, porque esse é um índice, ou seja, seu processo pode estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinitos Sigma, mas quando você atinge 6, você atingiu um nível de qualidade em que você tem 3,34 falhas em 1 milhão. Você produziu 1 milhão de carros, mas meu processo está controlado por Six Sigma e ele está no índice Six Sigma. Então quer dizer que em 1 milhão de carros eu vou errar só 3,34. Essa é a própria definição de Six Sigma. Então Lean Six Sigma é Lean Manufacturing mais Six Sigma. Eles elevam o processo e a qualidade para o nível 2. Isso eu estou falando de indústria, eu falei de carro até agora, mas isso eu posso falar desde a minha aula até um médico tratando. Imagina, né, um hospital, por exemplo, você está no nível 6 Sigma, imagina uma atividade vital como o parto, por exemplo. Né? Se você está num parto, né, se você está no 6 Sigma, é possível que você falhe 3,34 em 1 milhão de partos. Né?
É claro, controlar variáveis, né? E vamos ser mais pé no chão. Controlar variáveis dentro de hospital é muito mais difícil do que numa indústria, mas é possível. Por quê? Por que é muito mais difícil? Porque no hospital tem o fator humano, ele é muito mais atenuante. E o fator humano é o que mais varia dentro de um processo. Dentro de um processo a gente tem máquina, a gente tem insumo, a gente tem e pessoas. Pessoas de tudo isso que eu falei é o que mais varia. Tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô feliz. Dependendo do meu humor, por exemplo, eu trabalho de um jeito ou eu trabalho de outro. Se você brigou com seu cônjuge ontem, né? E você veio me assistir aqui agora, você tá bravo comigo, né? Você não tá nem querendo entender o que eu tô querendo te dizer, né? Mas é possível que num dia feliz, que você foi promovido, você vai aceitar o que eu tô falando de um jeito muito melhor. Então, a parte humana é a que mais varia. Maravilha até aqui, né? Acho que caminhamos bem. E aí, onde que entra agora as virtudes? Então, aqui a gente vai falar de comportamento, a gente vai falar de potência e razão. Perceba que potência são 4 pontinhos, potência e razão são as duas primeiras, potência vem primeiro, potência já entra aqui, já linka com o processo. Perceba que razão linka com organizar, linka com mensurar. Entender, organizar e mensurar, a gente já viu no processo. Você entende tudo que precisa, né? A entrada e a saída, organiza isso de uma maneira lógica e cronológica, como as coisas são feitas, depois você mede o resultado para ver se está bom ou se está ruim. E potência e razão? Né? Potência e razão. Aqui que entra, presta atenção, essa é a parte mais diferente de tudo que você já viu. Tentaram te convencer a vida inteira que se você aprender processo, qualidade e Lean Six Sigma, você vai ter sucesso onde você trabalha. Só o que tem para dizer que isso é metade da verdade. Por quê? Porque existe uma virtude chamada potência. Potência é a vontade de agir. Potência é o que te faz mover. É a potência que faz você ir além, né? A própria definição de potência é a possibilidade de você fazer alguma coisa. Quanto maior a sua potência, existe maior possibilidade de você fazer alguma coisa. É a própria potência. Né? Imagina que você aprendeu o processo de qualidade, assim, com a gente aqui, por exemplo. Né? Você não só isso, você fez engenharia espacial, por exemplo. Você se formou lá no ITA, por exemplo, em engenharia. Você fez mestrado, você fez doutorado lá em Massachusetts. Né? Eu gosto dessa palavra, Massachusetts, é uma palavra sonora, Massachusetts. Vou lá em Massachusetts. E aí você foi trabalhar na NASA. Né? Até aqui essa história é sucesso, parabéns, a questão técnica venceu. Né? E aí, por uma questão orgânica sua, uma questão do seu próprio ser, você odeia altura. Você não suporta a questão de sair do chão. Você detesta a questão de entrar em órbita. E botaram você como astronauta para ir lá na Lua. Qual é a chance disso dar certo? Ou seja, você destruiu a questão técnica. Não interessa muito aquilo que você faz se você não tiver a vontade de fazer aquilo. Né? Outro exemplo, você é PhD em engenharia alimentícia, mas só que você odeia cerveja e você foi trabalhar na Ambev. Você não suporta o cheiro de cerveja. Isso é possível, né? E você não suporta. E aí, alguém fala, você tem tudo, né? Aprendeu tudo, você sabe tudo. Mas por que não está dando certo, né? Porque você não tem potência. Potência, então, para resumir a potência é que você tem que transformar o seu trabalho como uma extensão de você mesmo. Aquilo que eu faço não é diferente do que eu sou. Aquilo que eu faço é exatamente o que eu prego, que é a minha extensão de mim. Então, quando você me vê dando aula, você me vê que eu não estou aqui esperando o tempo passar. Muito pelo contrário. Se a vida tem alguma chance de ser feliz, é eu aqui dando aula. Por quê? Porque aqui eu me complemento, aqui é onde eu demonstro o que eu sou, demonstro meus interesses e aquilo que eu relativamente gosto e amo fazer. Amo fazer. Pessoal, me parece muito romântico isso, né? Esse negócio de gostar, de amar de fazer, né? Eu concordo com você. Né? Até porque se você fizer exatamente o que você ama e não prezar pelo dinheiro, por exemplo, você vai fazer o que você ama e vai morrer de fome, né? Mas então, a potência... Por isso que a potência é a primeira virtude.
E por isso que tem mais potência, mais virtudes em cima. A potência você precisa entender ela como uma energia inicial. Não tem como você ser promovido a gerente, você é um técnico ou analista, se você não gostar ou pelo menos fazer o seu melhor, a extensão de você no trabalho hoje. Não dá para acontecer isso. É impossível, isso não vai acontecer. Né? Não vai acontecer. Então, a potência, ela tem essas características. Então a gente ensina isso tudo. E o que acontece? Potência com entender, você tem o senso de posse. Quando você tem o senso de posse, você entendeu aquilo, você se sente... O que é posse? É senso de propriedade. Você se sente dono da sua atividade. É isso. Você precisa se sentir dono da sua atividade. Se deu algum... Qual é o maior sentimento disso? Você tem que ficar incomodado quando o seu trabalho não vai bem. Né? Você pode... deu 6 horas da tarde, deu um problema, amanhã eu cuido disso. Né? É claro, você foi pago até 6 horas. Maravilha. Só que qual é a sua propriedade? Qual que é a sua responsabilidade em relação àquilo? Era para você ficar preocupado? 1 minuto a mais, 5 minutos a mais, 5 minutos a menos fariam diferença? Né? Não estou falando para você fazer hora extra, não estou falando nada disso. Estou falando é um momento para você refletir. Você se sente dono o suficiente, né, da sua atividade, por mais que você não seja dono da indústria? Ótimo. Razão, né? Lógico, eu fundamento a potência, todas as virtudes, né? Assim como todas as questões técnicas, detalhadamente, né? Aqui foi só um briefing, né? Razão. Razão é aquilo que você tira da cabeça, aquilo que a gente tem que mais ninguém tem. É a questão do raciocínio, da lógica, de você priorizar, de você fazer o que ninguém nunca fez, de você argumentar, de você decidir, de você empreender, de você... Cachorro e gato não vão à lua, cachorro e gato não desfilam em escola de samba, cachorro e gato não tomam decisões racionais sobre a vida, né? Eles vão pelo instinto. Tudo aquilo que o cachorro e o gato não faz é o que a gente faz, que todas essas ações. E a gente precisa raciocinar quando a gente vai organizar as coisas. Eu preciso organizar a receita de bolo de uma maneira lógica, de uma maneira que você entenda através da razão. Se eu escrever um esquema que você não vai entender nada, por exemplo, em outra língua, não faz o menor sentido. Eu preciso escrever na mesma língua que você, utilizando a mesma razão para que você entenda. Isso a gente chama de bom senso. O maior exemplo de bom senso. Quando eu fiz essa apresentação, quando eu me planejei para apresentar isso para você, eu não pensei em mim. Eu pensei a melhor maneira que você compreenderia. Quando você vai entregar um relatório para o seu chefe, você pode ter pensado da melhor maneira possível, né? Mas você não vai chegar perto do que ele quer se você não entender as expectativas que ele quer. Ou seja, precisa de uma comunicação isso, precisa de um bom senso. Né? Gestor, como é que você quer isso? Se eu fizer isso, é óbvio que você vai fazer propostas, né? Mas existe essa comunicação e precisa desse feedback. Né? Isso é o bom senso. E por último, a razão também se liga no mensurar. A razão se liga no mensurar. Por quê? Porque o mensurar é uma questão de números. Né? Então a razão também está ali. Você faz números com as coisas e você precisa demonstrar esse número. Quando você demonstra esse número, você sabe, você tem um senso. O que é o senso? O que é senso, senso e senso? Senso é o saber. Você agora sabe. Você sabe que você é proprietário, você tem agora um bom saber, agora você sabe quanto que você consegue produzir. Como é que eu sei quanto que eu consigo produzir? Quando você entende, organiza e mede. Agora eu sei quanto que eu consigo produzir. Quando uma empresa, uma automobilística mede a quantidade de carros, ela sabe que demora tanto tempo para produzir um carro, o que precisa fazer um carro, ela sabe se ela dá para produzir 100, 200, 1000 carros em um dia. Ela sabe disso. E eu sei quanto tempo eu consigo dar uma aula. Né? Eu sei que eu consigo dar 1, 2, 3. Por quê? Porque eu sei e organizei como que isso faz. E agora eu tenho, através da razão, através de números, sei quanto que quantas aulas eu consigo dar. Ótimo. Os últimos 2, visão e alcance. A visão, né? A visão, ela é muito legal, né? A visão, ela, se você preferir no popular, né? É pensar fora da caixa. É, de fato, se expandir. Por quê? Aqui, a potência e a razão, ela é muito confortante, né? Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, me organizei para isso, mensurei. Agora eu vou ficar no meu cantinho e vou deixar as coisas acontecer, eu vou medindo tudo mais. O que acontece? Quando você parte da qualidade, ela te quebra no meio.
ela te tira da zona de conforto, ela mexe com você, ela te desestabiliza, né? Como? Te dando uma visão. Visão como? Eu preciso entender quais são as tendências fora, quais as tecnologias que aplicam diretamente no meu trabalho. 1. 2. Eu preciso entender quais são as principais falhas do meu processo, aquilo que realmente eu preciso corrigir porque está atrapalhando o meu processo. 3. Eu preciso entender quais são as principais reclamações do meu cliente, por exemplo, aquilo que e está incomodando o meu cliente, então tudo mais. Então a gente tem ferramentas para isso. Ou seja, você precisa criticar o seu próprio trabalho. Isso é a visão. Quando você faz isso, você tem um senso crítico. Então você mapeia aquilo que você precisa resolver. Inclusive na nossa aula, como é que a gente faz isso? Tem enquete com os nossos alunos, feedback o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Planejar com visão. Depois que você criticou, você já tem a lista de problemas, agora você planejar a ação. Né? Então você continua a visão. Por que continua a visão? Quando você vai planejar uma ação, você não tem todas as respostas. Você tem que analisar, buscar as respostas. Eu quebrei a minha câmera aqui, por exemplo. Eu quero uma câmera melhor, por exemplo. Eu tenho problema no meu processo porque meu rosto está parecendo embaçado. Então eu preciso criticar. Eu critiquei realmente a câmera, ela que está gerando o problema. Né? Eu descobri qual é a causa raiz, é a câmera mesmo. Eu preciso planejar comprar. Então eu preciso fazer orçamentos de câmera. Perceba que eu não sei isso. Eu preciso sair fora do meu quadrado para descobrir o que eu preciso me planejar. Isso é senso de prioridade. Por que senso de prioridade? Qual é o meu principal plano de ação? O que eu tenho que fazer primeiro? Porque a prioridade ela é sempre uma. Né? Se você tiver... muitos na fábrica, né, quando eu trabalhava, normalmente é o costume de gestores, né, despreparados. Gestor, qual que são a prioridade? Todas são prioridades. Né? Se tudo. Eu tenho 10 coisas para fazer e ele responde 10, as 10 são prioridades. Isso é a mesma coisa que dizer que nada é prioridade. Prioridade é Se você tiver 2 coisas como prioridade, você vai ter que decidir entre uma e outra. Então aqui você vai ter que decidir quais desses planos que você vai fazer. Por último, alcance. Alcance. E aqui tem um agir. Depois que você fez isso tudo, você tem um plano na mão. Agora está na hora de agir. Não só de agir, aumentar o seu alcance. E o que é o alcance? Você percebeu nos relatos que eu mostrei para você que você tem uma certa autoridade no Lean Six Sigma. Você tem uma certa legitimidade. Aquilo que você consegue influenciar. Eu diria até persuadir algumas pessoas. De maneira ética, obviamente. Né? Então, esse alcance é exatamente isso. Aquilo que você consegue influenciar as pessoas. Quanto maior o seu alcance, maior a sua influência. É exatamente esse o ponto que faz a diferença na sua carreira. Só que perceba, não é só o alcance, eu preciso fazer isso tudo. Como é que eu ganho o alcance? Você precisa demonstrar os seus resultados de maneira energética, com razão, com uma visão futura, e aí sim você ganha o alcance. É exatamente o que eu fiz durante toda a minha carreira. Influência com as outras pessoas. Mas não era influência porque eu pagava uma cerveja ou porque eu falava bem do meu gestor. Muito pelo contrário. Era demonstrando resultados a partir de uma questão racional de priorização, crítica, produtividade, bom senso e senso de posse. Para ficar mais claro o alcance, imagina que você está trabalhando, né? E você tem uma vaga muito boa, né? Na empresa que você trabalha. Só que essa vaga não é para você, né? Talvez seja uma vaga abaixo, ou uma coisa que você não queira, ou uma vaga que não te dê potência, né? Mas você tem a chance, e você tem legitimidade, você tem alcance, para você indicar uma pessoa. Tá perfeito? Então, imagina uma vaga boa e agora imagina o leque de pessoas que você pode indicar. Tá comigo, né? Então, é claro que você pode indicar, por exemplo, amigos. Você pode indicar parentes. Você pode indicar pessoas que trabalham com você, pessoas que estudaram com você, né? Me indicar. Mas é claro, você vai indicar, você pode indicar como uma delas, mas você vai indicar uma pessoa, né? Qual que é o primeiro critério na sua cabeça? Que dê conta do trabalho. Tá perfeito? E por que você vai indicar alguém que vai dar conta do trabalho? Isso cada vez é mais comum, né? Por quê? Porque essa pessoa que você indicar, né, de certa maneira, você tem uma certa responsabilidade naquela indicação. No popular, você colocou o seu na reta, né? Você está botando
acreditando aquela pessoa. Ou seja, quem receber aquela indicação, ela vai confiar em você, mais em você do que a pessoa que está sendo indicada. Tá perfeito isso? Então, quando você indica alguém, quer dizer que essa pessoa que você indicou tem um alcance absurdo em você. Ou seja, você nem conversou com essa pessoa ainda. Você nem, às vezes, nem viu como que ela tá trabalhando. Você nem sabe. E você acredita fielmente que ela vai dar conta do trabalho. Isso é o alcance. Então o que você tem que fazer? Fazer com que todas as pessoas ao seu redor sejam a pessoa que vai te indicar. Né? Se o seu chefe te indicar, se os seus amigos do trabalho que trabalham contigo te indicar, se todos eles te indicar, isso vai acontecer. Então é esse alcance que a gente está falando. Então você tem que ser aquela pessoa que realmente faz diferente para que todos aqueles que estão ao seu redor, quando virem uma vaga com seu perfil, te indiquem. Quando você alcançar esse alcance, você chegou na maestria. Que é o final aqui da nossa matriz PEN. E isso gira eternamente, né? É um ciclo, né? Imagina que você mudou de posição. Isso aconteceu comigo várias vezes, toda vez que mudava de posição. Quando eu mudava de posição, o que acontecia? Mãozinha para trás, deixa eu entender. Né? Exatamente. Quando eu chegava em outra posição, eram outras pessoas, eram outros processos, outros métodos, outras entregas e outras entradas. Tá perfeito? Tudo diferente. Como é que eu vou aplicar isso daqui, né, de uma experiência passada, nisso, o que eu aprendi num emprego novo? Não, mas eu sei agora essa metodologia. Eu já tenho o caminho. Eu entendo o organismo, mensuro, critico, planejo e ágil. Quando eu ágil, eu aumento o alcance. Quanto mais alcance eu tenho, mais a chance de eu pular. Mais a chance que eu tenho para você ser promovido.